Toda doença mental carrega com ela algumas emoções desreguladas. Este é um dos episódios onde a gente traz a neurociência de forma prática para nossa rotina, e hoje a gente vai falar sobre as emoções. Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Bruna e esse é um canal em que eu trago informações diversas aí sobre emoções, comportamento, e você é muito bem-vindo, se inscreva. É muito importante a gente conseguir, olhando para a emoção, entender e dividir algumas coisas quando a gente olha para a emoção, tentando tirar o que é um trauma, tentando entender o que é a nossa alma pedindo e muitas vezes também, né, o que é a realidade. Porque às vezes o trauma traz pra gente uma vertente da vida em que é a minha lente olhando e não necessariamente a verdade. E existem algumas coisas em que eu preciso encarar a verdade para ter uma compreensão e uma melhor, uma correção. Mas ter essa capacidade me torna liberta para fazer escolhas. Se eu não tenho a capacidade e a compreensão, eu fico presa a um processo onde ou a minha visão é superficial, turva, focada na dor, ou eu simplesmente acho que a vida é assim, porque eu aprendi assim. Então, quando a gente olha para a emoção de uma maneira muito crua, a emoção é um sentimento, né? É uma forma de traduzir aquilo que internamente meu corpo precisa, minha psique pede, e se eu passo por cima, ela vai ficar armazenada e uma outra hora ela vai vir com mais força. Se eu forço para passar aquilo ali mais rápido, da mesma forma, eu tô criando um monstrinho que tá pronto para guerrear, tá pronto ali para... Você prende ele dentro de cercadinho, ele tá ali, tipo os Minions do filme. Daqui a pouco ele quer sair, quer pular e vai fazer algazarra. Então, é muito importante a gente olhar para a emoção como algo visceral, como algo meio selvagem, porque a emoção, ela é o que é. Então, ela me traz indícios, né? Se eu tenho hoje sintomas de raiva, acho que a raiva é muito legal da gente trabalhar, porque a raiva, normalmente, ela está acompanhada daquele perfil, que é um perfil passivo. Muitas vezes é aquela pessoa que você olha para ela e você fala assim, essa pessoa é tranquila, essa pessoa calma. Aí, do nada, essa pessoa tem um acesso de raiva porque ela chegou no limite dela. E essa pessoa sofre depois com isso, porque ela não gosta de se comportar daquela maneira. Só que aquela maneira é uma das únicas formas que ela consegue fazer, visto que ela não consegue colocar limites nas coisas antes de chegar nessa forma. Então, é claro que a raiva pode ser vista também de outras maneiras, mas trazendo um contexto dentro de um padrão comum que a gente pode ver, é um perfil, né, de uma criança, provavelmente, que aprendeu que ela precisa ser pacífica, que ela não pode levar problemas para o lar ou, enfim, para a família. E ela precisa, muitas vezes, se fechar com relação ao que ela sente, porque o que está rolando em volta dela já está muito caloroso, e então ela deixa os minions dela lá no cercadinho bem fechadinhos. E aí, no final das contas, quando ela tem que agir, chega um momento que os minions fogem. Ela não consegue conter, porque é maior que ela, né? Então, isso seria um trauma, né? Então, essa pessoa, dentro de processo terapêutico, conseguir olhar para essa emoção de uma maneira a compreender que, sim, isso moldou sua personalidade, sua forma de ver a vida, e é provável que isso tenha muito contexto dentro da forma como essa pessoa vai ver a vida a partir dali, através da lente que ela olha as relações, as ações, mas também é importante que ela, tendo o autoconhecimento e conseguindo compreender que isso não é tudo, que ela também possa moldar algumas coisas que ela deseja. Ela pode, se ela quiser, né? Então vem aqui aquela velha história, ela precisa?
Não, que ela precisa só estabelecer limites. Ela pode continuar sendo passiva. Inclusive, a passividade dentro de limites, ela é uma virtude do ser humano. O ser humano que não é passivo deveria buscar ser. Mas a passividade dentro de uma possibilidade em que essa pessoa consiga viver passiva dentro dela. Não adianta nada, né, você estar em paz e amor com relação a tudo à sua volta, parecer que você é a paz de Deus, e dentro de você ter uma guerra infinita. Não adianta, isso não é saudável e isso vai dar ruim em algum momento. Então, se você é o perfil passivo, né, e você está me assistindo aqui, saiba que você pode mudar algumas coisas. Você não vai mudar quem você é, mas você vai aprender a compreender aonde vai, até onde vai, quais são as pessoas que podem ter acesso a você. Porque é aquela velha máxima, se você é uma pessoa do bem, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que quer o bem para você e para os outros, você precisa também estar cercado de pessoas parecidas com você, porque tudo vai fluir bem. Agora, a partir do momento que você, por alguma razão, por um trauma, você fica atraindo pessoas que usem da sua bondade, né? Utilizem da tua... às vezes não é nem bondade, às vezes aqui é até uma questão mesmo de uma certa fragilidade. Tem pessoas que, a gente não vai entrar nesse tópico hoje, mas tem pessoas que conseguem ter essa leitura, essa pessoa, essa fulana aqui, ela aguenta, então deixa que ela faz, tanto nas amizades, quanto no mercado de trabalho, às vezes na família, né, então, às vezes você permitir ser permissiva para algumas coisas não é bacana, mas se você está num ambiente onde outras pessoas são agregadoras, onde as outras pessoas de alguma maneira também contribuem mutuamente, você sente que você doa, mas você também recebe, aí beleza. É nesse momento que a gente pode ser a gente. Só que tudo isso é uma construção. Muitas vezes até você chegar num ambiente onde você está atraindo pessoas como você precisa passar por algumas batalhas para você ter uma compreensão e olhar para aquilo que está se repetindo na tua vida e entender, não apontando o dedo para o outro porque o outro foi malvado, porque o outro não fez o que deveria fazer, se aproveitou de você, mas tentando entender o porquê você está atraindo aquele perfil de pessoa. O que dentro de você ressoa ainda com aquela ideia e com aquela intenção que precisa ter uma comprovação para você. A partir do momento que você consegue ter um pouco mais de clareza sobre essas questões, você não reage mais ao trauma, você compreende e você consegue moldar esse comportamento. Então, é quase como se você tivesse uma mini premonição. Tá indo por esse caminho aqui. E tudo isso também é muito possível pela maturidade, né? Quando a gente é muito novo, é tudo muito recente, você não tem experiência. A partir de um certo tempo, você vai entendendo que as coisas, elas são como são, mas você já tem essa malícia. E não a malícia no mau sentido, a malícia no sentido mesmo bom, de compreender que tem certas coisas que são como são. E cabe a mim escolher se eu quero, se eu estou de acordo, ou se eu simplesmente devo me retirar, por mais que eu sinta saudade naquele momento, que eu sinta dor, que eu sinta um vazio. Às vezes esse vazio é o melhor a fazer para mim, pensando em mim. Então, essa coisa da gente compreender um pouco o que a nossa alma pede. Porque às vezes, o que faz bem para mim nesse momento não é o que eu consigo suportar a longo prazo. Então, tudo isso é uma conversa interna que você precisa ir fazendo, e você, se precisar, pedir ajuda mesmo de outras pessoas para te auxiliar, conseguir compreender. Porque, de forma crua, a emoção, ela é aquelas coisas ali, raiva, paixão, amor, sentimentos bons e ruins. E se eu tô saudável, né? Se eu sou uma pessoa que eu olho para essas coisas, eu me resolvo, eu estou regulada, é uma emoção que vem e vai, né? A gente tem aí uma média de 90 segundos para uma emoção passar. Agora,
Por isso que não adianta você responder as coisas, às vezes, na hora, né? Brigou, discutiu, deixa pra conversar no outro dia, sabe? Essas práticas são importantes. Agora, se você tá desregulada, né? Se você tá carregando emoções, se às vezes tá indo pra um lado de doença mental mesmo, aí é diferente. Aí eu posso falar pra você bom dia e te irritar profundamente. E aí você precisa olhar para os seus traumas, né? Através de terapia integrativa, através de práticas que você acredite, é muito importante você olhar, porque a partir do momento que começa a ficar crônico, a partir do momento que eu saio desse padrão normal que a gente sempre vai sentir, as emoções elas fazem parte da gente, a gente tem altos e baixos, mas a partir do momento que isso começa a me incomodar, eu devo olhar para isso. Até o próximo.